Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal e hoje eu vou falar sobre a 7ª lei do livro do Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Então eu fiz uma série e esse vídeo é o último vídeo dessa série. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, você pode encontrá-los na série que está na minha playlist, chamada As 7 Leis Espirituais do Sucesso, tá bom? Então eu recomendo que você assista cada uma das leis, cada uma dos vídeos, para você aí compreender melhor todo esse nosso processo em busca do sucesso. E o sucesso, segundo esse livro, ele está diretamente ligado com a nossa vida espiritual. Então, o sucesso, para ele ser completo na nossa vida, nós temos que nos conectar ao nosso ser espiritual, à nossa essência espiritual, que é quem nós somos de verdade. Então, como sempre, eu vou ler alguns trechinhos aqui da 7ª lei. Hoje, a 7ª lei é a lei do Dharma. Dharma significa propósito de vida. Então, a 7ª lei, ela trata exclusivamente do propósito de vida. Todos nós temos um propósito de vida. Por isso que nós estamos aqui, nessa dimensão, planeta Terra, vivendo essa experiência humana, para que nós descobrimos quem nós somos em essência e para que nós encontramos o nosso propósito de vida. Qual é a experiência que nós viemos viver aqui? Nem todo mundo vive essa experiência. Então vamos lá começar a leitura da 7ª lei? A 7ª lei espiritual do sucesso é a lei do Dharma. A palavra Dharma vem do sânscrito e significa propósito, propósito de vida. Segundo a lei do Dharma, assumimos uma forma física para cumprir um propósito na vida. O campo da potencialidade pura é divindade e em essência. É o divino assumindo a forma humana para cumprir um propósito. De acordo com esta lei, você tem um talento singular e uma maneira única de expressá-lo. Existe alguma coisa que você faz melhor do que ninguém. Existe um talento singular, uma forma única de expressar. E existem necessidades específicas. Quando essas necessidades se combinam com a expressão criativa de seu talento, surge a fagulha que cria a riqueza. Então ele diz aqui que todos nós estamos buscando, de certa forma, a riqueza, a prosperidade ou viver uma vida melhor. Quem não quer ter uma vida com mais qualidade, com mais dinheiro, com mais possibilidades, com mais saúde, com mais paz? Enfim, uma vida com mais plenitude. E essa vida, ela está diretamente ligada com o seu propósito. Então, se você olhar para as pessoas hoje que elas afirmam que elas vivem o propósito de vida delas, você vai ver que elas levam uma vida mais equilibrada, com mais plenitude. Nem sempre vão ter dinheiro em excesso ou vão ser milionárias, mas o dinheiro, ele é consequência de você viver uma vida ali com plenitude. Ou seja, quando a gente faz aquilo que a gente realmente ama, de certa forma, o dinheiro, ele vai estar relacionado com essa vida. E aí a gente não fala de quantidade, mas a gente fala de tudo aquilo que ele pode prover na vida de uma pessoa. E ele continua. A lei do Dharma apresenta 3 componentes. O primeiro é o de que estamos aqui para encontrar o nosso verdadeiro eu, para descobrir o nosso verdadeiro eu espiritual, que somos essencialmente
seres espirituais expressos numa forma física. Não somos seres humanos que de vez em quando têm experiências espirituais, mas o contrário. Somos seres espirituais que de vez em quando temos experiências humanas. É assim que deveria ser. O segundo componente é o de que devemos expressar o nosso talento singular. A lei do Dharma diz que todo ser humano tem um talento único, ou seja, você tem um talento que é só seu. Ele é único em sua expressão e tão específico que ninguém mais em todo o planeta tem um igual, ou a maneira parecida de expressá-lo. Então, isso não significa que você não possa ter um propósito, né, de vida que seja, por exemplo, uma profissão médico. Você pode ter um propósito de vida, profissão médico, igual uma outra pessoa que também tem esse mesmo propósito de vida, profissão médico, porém a forma de expressar esse propósito é totalmente diferente. Então, ninguém se expressa da mesma forma. Todos nós somos totalmente únicos na forma que a gente expressa a vida, ou que a gente se expressa na vida. E aí ele diz que o terceiro componente é o de que devemos servir a humanidade. Para isso, devemos fazer as seguintes perguntas: como posso ajudar? Como posso ajudar a todos com que tenho contato? Como posso ajudar e contribuir com a humanidade? Quando você combina a capacidade de expressar o seu talento único com benefícios à humanidade, está fazendo pleno uso da lei do Dharma. Agindo assim e somando a experiência de sua própria espiritualidade, o campo da potencialidade pura, não há meios de você não ter acesso à abundância ilimitada, porque essa é a verdadeira forma de obter a abundância. Então aqui ele está dizendo que quando a gente se entrega à nossa essência espiritual, quando a gente se conecta com essa essência e quando a gente faz aquilo que a gente verdadeiramente ama, e aí não importa se o que você ama vai trazer julgamentos, não importa, mas quando você faz aquilo que verdadeiramente você ama e aquilo que você faz contribui para o outro, contribui para o mundo, contribui para a sua comunidade, contribui para as pessoas com quem você convive, você não tem como não acessar esse campo de abundância. Então, o dinheiro, ele vai ser sempre consequência e não o objetivo principal. Então, tem muita gente que trabalha, né, num emprego, tem lá uma profissão X, mas ela só trabalha naquele emprego porque aquele emprego paga para ela um salário que ela considera que seja um salário bom para ela, e de repente ela tá feliz porque com aquele salário ela compra um carro, ela tem uma casa, ela viaja, ela tá contente com aquele salário. Mas essa pessoa, ela não é completa. Ela não vive a sua vida em plenitude. Então, se você conversar com essa pessoa, você vai ver que sempre vai estar faltando alguma coisa na vida dela, ou ela vai estar reclamando de alguma coisa, ou ela vai estar insatisfeita com alguma coisa, ou ela até tem lá alguns problemas de saúde, uma depressão ou uma síndrome, enfim, ela não vive uma vida de plenitude, apesar de ela achar que aquele emprego é o emprego que ela merece ter. Então, essa questão de propósito de vida e
e profissão, digamos assim, às vezes ele até confunde as pessoas. E muitas pessoas dizem que não tem propósito de vida. Ah, eu não tenho propósito de vida. Ah, não sei, né? Por quê? Porque ela não sabe exatamente quem ela não sabe que ela precisa fazer essa conexão espiritual, ela não sabe sequer que ela é um ser espiritual. Muita gente acredita que não existe nada depois da morte, que morrer, né, que nasceu para viver essa vida de luta e morre e aí acabou, não tem mais nada. E isso muitas vezes é ensinado na própria religião. A religião, não estou falando mal da religião, a religião em geral ela tem esses dogmas, essas crenças, né? De que o ser ele é um ser limitado, que ele tem que lutar, que ele tem que humilhar, que ele tem que implorar, que tem que ter luta, tem que ter sofrimento, né? Que para ir para o céu tem que sofrer. Então, essa pessoa ela não tem o mínimo conhecimento de quem ela é. Então, ela acredita que ela é esse corpo aqui que um dia vai morrer e que tudo acabou. E não é bem assim. A gente precisa se despertar, rasgar o véu, né, para compreender que não é bem assim. E o sucesso da nossa vida, a abundância, a prosperidade da nossa vida está diretamente ligado com esse conhecimento. E o que faz toda a diferença na vida de cada um de nós, né? Continuando. Se você quiser fazer uso pleno da lei do Dharma, terá que assumir alguns compromissos. Vamos lá aos compromissos. O primeiro é o de procurar o seu eu superior, que está além do ego. Se isso você consegue por meio de práticas espirituais. E assim, práticas espirituais não significa que você tem que se afiliar ou se ligar ou fazer parte de alguma religião. Não tem nada a ver. Espiritualidade não tem nada a ver com religião, ok? Então você pode ter as suas práticas espirituais sem sequer fazer parte de nenhuma religião. Então, por exemplo, meditar. Meditar é uma prática espiritual. Meditar é o momento em que você olha para dentro e você se conecta com essa divindade que está em você. O seu eu superior, ele está em você. A sua porção Deus está em você. Então, através, por exemplo, da meditação, você faz essa prática espiritual. É uma prática espiritual. O segundo é o de descobrir seus talentos únicos e, ao encontrá-los, alegrar-se, porque o processo do prazer ocorre quando se entra na consciência atemporal. É quando estamos em estado de graça. Então, para você saber se você está vivendo o seu propósito de vida ou não, é simples. Você vive em estado de graça fazendo o que você faz? Essa é uma pergunta que você pode fazer para você mesmo. Eu vivo em estado de graça fazendo o que eu faço? Essa pergunta vai te trazer sensações que você vai perceber através do seu corpo, através do seu coração, dos seus sentimentos e dos seus pensamentos, se você está vivendo o seu propósito de vida. Porque o propósito de vida, ainda que ele tenha barreiras, ainda que você encontre barreiras no seu propósito de vida, ainda assim você viverá em estado de plena gratidão, estado de graça. E o terceiro compromisso é o de se perguntar como poderá servir melhor a humanidade. Você deve simplesmente dizer: vou responder a essas perguntas e depois vou colocá-las em prática. Então, primeiro a gente entra num processo interno de questionamentos. E esse questionamentos ele está muito aberto. Você pode perguntar: o que eu posso fazer para contribuir com a humanidade?
O que eu posso começar a fazer a partir de agora que vai contribuir para melhorar a vida das pessoas? Como eu posso levar mais alegria para as pessoas? Como eu posso levar mais conhecimento para as pessoas? Enfim, é uma infinidade de perguntas que você pode fazer que vai te trazer respostas, ideias que vão te levar ao seu propósito de vida. Então, o nosso propósito de vida ele está diretamente ligado a ajudar o outro, que faz todo sentido. Né? O próprio Cristo, o próprio Buda, né, que também é uma consciência crística, eles ensinaram o tempo todo que o nosso processo de evolução é descobrir quem nós somos e ajudar os outros. Esse está ligado ao propósito de vida, ao nosso Dharma. Bom, descubra a sua divindade, encontre seu talento único, use-o para servir à humanidade e você gerará toda a riqueza que quiser. Quando sua expressão criativa combina-se com as necessidades dos seus semelhantes, a riqueza flui espontaneamente do não manifesto ao manifesto, do reino do espírito ao mundo da forma física. Você passa a experimentar sua vida como uma expressão milagrosa da divindade, não só de vez em quando, mas o tempo todo. E você vai conhecer a verdadeira alegria e o verdadeiro significado do sucesso, o êxtase e a exultação do seu próprio espírito. Eu achei essa parte linda, maravilhosa, porque é exatamente isso. Então, muitas pessoas, elas são milionárias, mas elas são infelizes, porque apesar de todo o dinheiro que elas têm, elas não vivem os seus propósitos de vida. E aí elas têm doenças, elas têm depressão, elas entram no mundo das drogas, elas cometem suicídios. Por quê? O dinheiro é consequência, mas ele não pode ser o principal. O dinheiro ele vem de forma fácil, né? Como diz no Axis, com facilidade, alegria e glória, quando você vive realmente o seu propósito de vida. E aí ele vai ser contribuição e não motivo de desgraça. E aí ele completa, né, essa lei dizendo que você pode colocar a lei do Dharma em ação assumindo o compromisso de dar os seguintes passos. Nutrir, primeiro passo. Nutrir amavelmente hoje a divindade que habita em você, no fundo da sua alma. Prestar atenção ao seu espírito, que anima o seu corpo e a sua mente. Despertar desse profundo sono dentro do seu coração. Carregar consigo a consciência da atemporalidade, do ser eterno, em todas as experiências limitadas do tempo. Então, basicamente, é tomar consciência de que você não existe somente neste plano físico, que você é uma porção de Deus e que além desse plano físico você existe. Você é uma consciência, é um espírito, é um ser de luz. E você precisa assumir essa verdade com você. Quando você assumir essa verdade com você, as coisas começam a ficar diferentes na sua vida. E eu digo isso porque isso tem acontecido comigo. E o segundo é elaborar uma lista dos seus talentos únicos. Depois, outra lista das atividades que adora realizar quando está expressando seus talentos. Diga então: quando expresso os meus talentos e os ponho a serviço da humanidade, perco a noção do tempo e crio abundância em minha vida.
bem como na vida dos outros. Então, esse é um processo aí de autoafirmação, de você reafirmar todos os dias que você está conectado e que você está vivendo algo, né, um propósito que também está contribuindo para a vida do outro. Você é contribuição na vida do outro, além de ser contribuição na sua vida. E o terceiro é perguntar a si mesmo diariamente: como posso servir? Como posso ajudar? As respostas a essas perguntas permitirão ajudar e servir seus semelhantes com amor. Então é um exercício diário, todo dia perguntar: como posso ajudar alguém hoje? Ou como posso ser contribuição na vida de alguém hoje? E todo dia surgirá insights, ideias que vão te colocar exatamente nesse caminho, nesse propósito, o propósito de servir ao outro. E é nesse propósito que a abundância, né, que você vai atrair para a sua vida todas as formas de riqueza, não só de dinheiro, todas as formas de riqueza. Então, gente, eu achei a sétima lei, a lei do propósito, uma das leis mais importantes e é a que faz sentido, é a que completa as outras. Então, a lei da potencialidade pura, por exemplo, que é a primeira lei, é a lei da nossa conexão com o nosso Criador, é onde a gente estabelece, né, os vínculos com esse nosso Criador. E todas as leis, elas estão diretamente ligadas com essa conexão. Então, no resumo geral, para você ter sucesso na sua vida, você precisa ligar, você precisa compreender que a sua espiritualidade é a coisa mais importante do que o carro, mais importante do que a casa, mais importante do que o status, mais importante do que qualquer coisa é a espiritualidade. Então, primeiro, busque a sua espiritualidade. Não precisa de religião, só precisa de você compreender e ter a consciência e buscar esse ser que existe além de você, além desse corpo físico, buscar esse entendimento, buscar essa compreensão, buscar essa forma única de ser quem você é, um espírito, um ser divino. E aí, a partir disso, todas as outras coisas, elas vão começar a surgir na sua vida. É aquilo que o Cristo disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E quando perguntaram para ele, mas onde é o reino de Deus? Ele disse: o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Deus é a porção divina de quem nós somos partes. Então, primeiro é a espiritualidade e tudo mais ele vai surgir na sua vida. Você vai ter o direcionamento para o resto, para tudo o que você quiser. Você vai ter o direcionamento certo a partir dessa conexão sua com o seu eu superior, com o seu Deus, né? Você é esse Deus, então você precisa se conectar com esse Deus. Você pode usar outro nome, Deus é apenas um nome. Você pode usar o nome que você quiser, desde que você compreenda que Ele é o ser divino que está dentro de você, que é a sua essência. Tá bom, gente? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do resumo dessa sétima lei. E essa série, né, termina hoje. Eu tô muito feliz de ter cumprido, né, essa missão de gravar esses 7 vídeos, né, falando sobre cada uma das leis. Então, vai ficar aí na playlist para você ouvir, né, para você assistir sempre que você quiser. Eu espero realmente que tenha agregado um pouco de valor na sua vida, que tenha feito você pensar, né, um pouquinho fora da caixa e de ficar curioso, fique curioso para você buscar essa conexão interior, porque é ela que vai mudar a sua vida. Não é uma faculdade
Não, não, é a sua conexão com o seu eu interior, com o seu Deus, né? Você é esse Deus, você é esse ser divino. Tá bom? Então, um grande beijo para vocês e aguardem aí os próximos vídeos com mais novidade e mais assuntos interessantes para o seu crescimento. Grande beijo e até o próximo vídeo.